Fala pessoal, aqui é o Vinícius Romano, analista de renda fixa aqui na Suno Research, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duration. O que é duration, para que ela serve, como usar nos seus títulos de renda fixa. Então, se você quer saber, fica até o final desse vídeo que você vai aprender. Um conceito que muita gente tem dúvida dentro da renda fixa é o conceito de duration, ou duração em português. Existem vários tipos de duration e no vídeo de hoje a gente vai focar em dois principais, que na minha opinião são os dois mais básicos e até talvez os mais importantes, sem menosprezar os outros, para você entender dentro dos títulos de renda fixa, dentro do mundo da renda fixa, para você aplicar nos seus investimentos. Inclusive, se você quer aprender já sobre esse tema e outros desse universo tão amplo que é o universo de renda fixa, você pode baixar o e-book que a gente deixou aqui na descrição. Dois dos conceitos de duration que são, para mim, os principais dentro da renda fixa e que vão ajudar bastante os investidores a analisar melhor e entender melhor os riscos que eles estão correndo, não só de mercado, mas também de taxa de juros e outros dentro da renda fixa, são a duration de Macaulay e duration modificada. Então não se assustem nem com os nomes, nem com as fórmulas que a gente vai mostrar aqui, porque a ideia não é decorar e nem aprender a calcular por si só. É importante você saber como funciona, mas a ideia principal é que você aprenda como que funciona e para que esses conceitos servem na hora de você comprar um título de renda fixa ou avaliar os títulos que você já tem na sua carteira. A duration de Macaulay, que é o primeiro conceito que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, pode ser definida como o prazo médio ponderado de um título, considerando o recebimento de juros e ou amortizações. Então, vou explicar melhor o que isso significa. Bom, vamos considerar que a gente tem duas opções de títulos com o mesmo prazo de vencimento, ou seja, a mesma data de vencimento, e considerando também que você tem ali o mesmo emissor, então você tem o mesmo risco de crédito para as duas opções. A gente vai calcular e entender qual é a diferença desse conceito de duration quando eu falo sobre prazo médio ponderado de recebimento, considerando aí os juros e ou amortizações. Um título, ele não paga cupom, então pode ser como se fosse uma letra do Tesouro Nacional, as antigas LTNs, que hoje são chamadas de Tesouro Pré-fixado, quando a gente entra lá no site do Tesouro Direto, e outro paga juros semestrais, que é, no caso, o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, antiga NTNF. Tá? Se a gente considerar e imaginar, não é o caso, mas vamos imaginar que os dois têm o mesmo prazo de vencimento, a duration de Macaulay da NTNF, do Tesouro Pré-fixado que paga juros semestrais, seria obrigatoriamente menor do que o Tesouro Pré-fixado que não paga juros semestrais. Justamente porque como a gente tem um fluxo de caixa intermediário, a gente tem pagamentos periódicos de juros, que nada mais é do que uma antecipação do seu dinheiro, do seu recebimento de juros, a duration vai ser menor, porque a duração que você vai ter, o prazo médio que você vai ter para receber esse dinheiro também vai ser menor. Então, enquanto que numa LTN, um tesouro pré-fixado que não paga juros, você só vai receber os juros e o principal, a amortização, lá na data de vencimento, a NTNF vai antecipar esse fluxo de caixa, te distribuindo aí os juros semestralmente. Então, por isso que a duration da NTNF, se fosse um prazo de vencimento igual ao da LTN, seria menor, porque o prazo médio que você tem de recebimento seria também menor, seria um prazo mais curto. Então, a duration ela vai te mostrar, nesse exemplo que eu dei, qual é o seu prazo médio de recebimento de todos os fluxos de caixa que envolvem o título que você está comprando. E aí a gente entra no porquê que isso é importante. Ela pode ser uma ferramenta que ajuda na gestão do seu portfólio de renda fixa, da sua carteira de títulos de renda fixa, porque ela minimiza, ela ajuda a minimizar os riscos que você corre em termos de prazo. Então, quanto maior a duration, maior tende a ser o risco de um título ou uma carteira de títulos de renda fixa. Justamente porque ele tem uma variação maior conforme a taxa de juros se movimenta. Então, se um título tiver uma duration de 10 anos, por exemplo, você vai ter, em comparação com um título que tem uma duration de 2 anos, uma variação muito maior, seja para cima ou seja para baixo, seja positiva ou negativa, justamente porque as incertezas são maiores, os fluxos de caixa que você tem a receber, o prazo que você tem no meio desse caminho é muito maior, então o risco que você corre tende a ser maior também. Então a duration de Macaulay ela vai medir em anos, ou em dias úteis, mas é mais comum que seja em anos, qual é o prazo médio que você tem nesse recebimento e qual o risco que você vai correr, dependendo do título que você comprar. Então pode ser uma boa ferramenta, a duration de Macaulay, para você entender
qual é o risco que você está correndo a partir de uma variação de taxa de juros. Você pega cenários como vários que a gente viveu recentemente, né, dentro do nosso país, onde a taxa de juros caiu muito, depois subiu muito e de forma muito rápida. Às vezes é importante você ter esse controle da duration da sua carteira ou do seu título de renda fixa, justamente para saber o quanto você pode correr de risco, qual o impacto que você pode ter dentro dos seus títulos. E como que eu faço para calcular a duration de Macaulay? Bom, essa fórmula que está na tela é a fórmula da duration de Macaulay. Não se assustem com essa fórmula, ela na verdade é bem simples e, como eu disse no começo do vídeo, você não precisa exatamente aplicar todos os dados nessa fórmula. Hoje existem ferramentas que você pode usar para você ter esse número diretamente, né, e que são bastante confiáveis. No final desse vídeo, né, eu vou mostrar uma dessas ferramentas. Basicamente, para a gente chegar na duration de Macaulay, a gente vai somar todo o fluxo de caixa ponderado futuro de um título, ou seja, você traz o valor do título a valor presente, né, todos os pagamentos de juros, se for um título que paga juros intermediários, periódicos, e divide pelo preço unitário do título. A partir daí você chega na duration de Macaulay em anos, só que, como qualquer outro indicador, como qualquer outro conceito, né, existem limitações na hora de a gente olhar para a duration de Macaulay. Uma delas é a gente não saber exatamente, apesar da gente ter essa regra, né, de quanto maior a duration, maior vai ser a variação do título, a gente não sabe exatamente, só a partir da duration de Macaulay, quanto exatamente é essa variação, né, em percentual ou até mesmo em pontos base. Né? E para a gente saber isso, existe um outro conceito que foi, né, revelado depois da duration de Macaulay, inclusive ele é calculado a partir da duration de Macaulay, que é a duration modificada. Tá? Então a duration modificada, ao invés de mostrar em anos, vai ser uma medida em percentual e ela vai mostrar justamente o impacto, né, daquele título específico a partir de uma variação na taxa de juros de 1%. Então, se a taxa de juros subir 1%, você sabe o quanto o seu título vai cair, né? Pode ser X%, e se a taxa de juros cair 1%, você sabe que aquele seu título ou a sua carteira de títulos vai subir X% proporcionalmente, né? Daquela forma inversa, já que quando a taxa de juros de um título sobe, o preço dele cai, e quando a taxa de juros cai, o preço dele sobe, tá? Então, a duration modificada, vou deixar a fórmula aqui na tela, vocês podem ver que ela parte da duration de Macaulay, então você precisa saber qual é, né, a duration de Macaulay do título que está no numerador, e lá no denominador você divide pela taxa de mercado, né, a taxa que você comprou aquele título específico. Então ela também vai influenciar no resultado, né, da duration modificada. E ela vai medir, como eu disse, em percentual qual é o impacto da variação da taxa de juros no seu título ou carteira de título. Bom, para exemplificar melhor esses conceitos e trazer na prática como que você analisa a duration, tanto a de Macaulay quanto a modificada de um título de renda fixa, a gente trouxe aqui um exemplo, né, uma planilha de Excel, onde a gente calculou as duas durations para um título do Tesouro, que é a NTNF, né, o Tesouro Pré-Fixado com Juros Semestrais, que vence lá em janeiro de 2029. Tá? Aqui a gente não está recomendando a compra desse título, a gente só está mostrando aqui para fins didáticos como que funciona o cálculo das duas durations. Então a data de compra, eu vou simular aqui que a gente comprou no dia 27/6/2023, tá? A data de vencimento do título é no dia 2 de janeiro de 2029, a taxa de emissão, né, por definição do Tesouro Nacional, a gente tem os títulos pré-fixados que pagam juros semestrais, a taxa de cupom é fixa, né, nesse caso sempre em 10% ao ano. Como o título paga cupons semestralmente, você tem que fazer uma taxa equivalente ao semestre, que é justamente esses 4,88 que a gente está vendo aqui na tabela, tá? É escrito taxa cupom. O preço unitário do título a gente vai calcular com base nessas informações que estão aqui, mas eu já puxei aqui para vocês já verem quanto que está custando esse título. E a taxa de mercado eu simulei aqui, não é a taxa oficial que está no site do Tesouro Direto, mas eu simulei como se fosse uma taxa que você estivesse comprando a 10%. Tá? Essa taxa oscila todos os dias e se você entrar no Tesouro, inclusive 2 vezes ao dia, você vai ver que essa taxa pode mudar, né? E ela reflete ali as condições de mercado daquele momento. Aqui eu estou simulando que essa taxa é de 10% ao ano, assim como a taxa de cupom. Bom, na tabela a gente pode ver que todos os fluxos de caixa, né, todos os eventos desse título estão aqui discriminados, então a gente pode ver que são alguns pagamentos de juros e no final o pagamento de amortização desse título. Depois a gente coloca os dias úteis, né, de hoje até aquele evento específico,
e depois a gente calcula, né, o valor futuro daquele título, traz ele a valor presente com base na taxa de mercado que a gente está comprando, que é 10%, e calcula o fluxo de caixa ponderado para justamente chegar na nossa duration de Macaulay, tá? O preço unitário do título é a soma de todos os valores presentes, né, daquele fluxo de caixa específico. A soma do fluxo de caixa ponderado dividido pela soma do valor presente, que é justamente o preço unitário do título, a gente chega na duration de Macaulay, que está aqui embaixo, né, no valor aí de 4,18 anos, ou seja, 4 anos e uns quebrados, aí, alguns meses, quase 2 meses completos, tá certo? A partir da duration de Macaulay, a gente tem o cálculo também da duration modificada, que é aqui, conforme a planilha, 3,8%, tá, de variação. Então isso significa que a cada 1% de variação na taxa de juros, a gente tem 3,8% de variação no preço desse título, tá? Então é assim que ela funciona. Se for uma variação na taxa de juros para cima, o preço desse título vai variar de forma negativa. Se for uma variação na taxa de juros para baixo, o preço vai variar para cima, conforme a relação inversa que eu comentei, tá? Existe uma forma mais simples de calcular? Sim. Você pode digitar no Google calculadora de renda fixa da B3 e você vai chegar nessa página aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, tá? Ela vai te dar todas essas informações e você não vai precisar calcular no Excel né, para chegar na duration de Macaulay. A única coisa que você vai precisar calcular é a duration modificada, que no caso da calculadora aqui da B3, ela não te dá essa informação, mas você tendo a duration de Macaulay, fica muito mais fácil de você chegar na duration modificada, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui o conceito de duration de Macaulay e duration modificada. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode enviar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. Se vocês gostaram desse tema e querem pedir outros temas também, deixa também nos comentários. Se você quer entender também e aprofundar outros temas dentro do universo de renda fixa, como esse da duration, você pode baixar aqui o e-book gratuito que a gente deixou na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no nosso vídeo, que ajuda a gente bastante, ativar as notificações e me seguir lá nas redes sociais, @ViniciusMRomano. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.